Olá, sou Vladimir Unets e você está assistindo ao Veja por Si Mesmo, o seu resumo semanal dos fatos que realmente importam. Aqui a gente não impõe opiniões, não manipula narrativas e não deixa ninguém decidir por você. O objetivo é simples: apresentar os acontecimentos de forma clara para que cada um tire suas próprias conclusões. Em alguns lugares, como na Rússia, o YouTube já é tratado como uma organização extremista, mas isso não impediu que o canal continuasse crescendo. Por isso, peço de coração, apoie esse trabalho com um like, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso e deixe seu comentário. Todas as informações adicionais, links e redes sociais estão na descrição do vídeo. Enquanto isso, depois de muita discussão, a União Europeia finalmente aprovou o 19º pacote de sanções contra a Rússia. As medidas incluem a proibição da importação de gás natural russo, restrições a navios do chamado Flota Sombra e sanções diretas a empresas como a AvtoVAZ. O objetivo é claro: cortar as fontes de financiamento do Kremlin e enfraquecer sua capacidade de sustentar a guerra na Ucrânia. Quem anunciou as novas medidas foi a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, destacando que desta vez 3 países resistiram à decisão: Hungria, Eslováquia e Áustria. Os 2 primeiros têm motivos óbvios, mas a Áustria surpreendeu ao se opor, especialmente por ainda não ter vendido seu Raiffeisenbank na Rússia, e convenhamos, não parece ter pressa para isso. A situação com a Hungria é ainda mais curiosa. Seu primeiro-ministro, Viktor Orbán, já foi criticado por circular com um adesivo no carro mostrando o mapa da Grande Hungria, que inclui territórios da Eslováquia e da Áustria. Não é à toa que esses países ficaram irritados. O que chama atenção é como eles frequentemente agem em sintonia para bloquear medidas contra Moscou. Será que isso não levanta suspeitas? Mas afinal, o que muda com essas novas sanções? Será que desta vez, Putin finalmente vai sentir o peso das restrições e parar com a agressão à Ucrânia? Vamos aos detalhes. Além da proibição do gás russo, a UE finalmente incluiu na lista negra os navios do Flota Sombra, responsáveis por ajudar o Kremlin a contornar as sanções ocidentais e exportar petróleo e derivados sem restrições. Também foram impostas limitações à movimentação de diplomatas russos na Europa. Desde o início da guerra em larga escala, a Europa já aplicou quase tudo o que podia contra a Rússia, exceto, claro, medidas mais duras no setor energético. Os últimos pacotes de sanções foram como tapar buracos em uma peneira, com brechas que permitiam a Moscou continuar lucrando. Segundo fontes como Bloomberg e Reuters, o novo pacote também mira bancos russos e de países da Ásia Central, além de algumas exchanges de criptomoedas. Há ainda sanções secundárias contra empresas na China e na Índia que ajudam a Rússia a driblar as restrições ou compram seu petróleo transportado por esse flota fantasma. Mas o que é esse tal de Flota Sombra? Nos últimos 3 anos, a Rússia se tornou uma potência marítima clandestina. Uma frota de navios-tanque com bandeiras duvidosas permite que o país burle as sanções e continue exportando seu principal produto, petróleo. O problema é que essa armada não serve apenas para transportar combustível. Ela também é usada em operações de sabotagem e guerra híbrida contra a Europa. Já falei sobre isso antes, mas vale reforçar. Mesmo que a guerra acabe e as sanções sejam suspensas, algo que sejamos realistas, não está nem perto de acontecer, esse Flota Sombra não vai desaparecer. Pelo contrário, vai continuar sendo uma ameaça ao comércio marítimo global. O uso de navios clandestinos não é novidade. Desde 2022, o tema ganhou destaque, mas países como Irã e Coreia do Norte já operavam dessa forma há anos. A diferença é que a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, ao lado dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Quando precisou de uma maneira de contornar as sanções, sua frota cresceu exponencialmente e virou assunto em veículos de peso, como Financial Times, Reuters e Lois List. Metade dos navios desse Flota Sombra transporta apenas petróleo russo, enquanto 1/5 se dedica ao Irã. O restante opera para vários países, sem uma nacionalidade clara. Os donos desses navios são um mistério. Muitos agem em nome de oligarcas russos, ayatollahs iranianos ou generais norte-coreanos. Outros são apenas oportunistas, incluindo empresários ocidentais. Nos Estados Unidos, por exemplo, já foram sancionados cidadãos britânicos, franceses e gregos ligados a essa rede. Como tudo funciona? É simples. Compra-se um navio velho, registra-se sob uma bandeira de conveniência Panamá, Libéria, Tanzânia, e esconde-se os verdadeiros donos atrás de uma teia de empresas de fachada em paraísos fiscais como Emirados Árabes, Hong Kong ou Belize.
Para completar, muitos desses navios desligam seus sistemas de rastreamento, violando normas internacionais. Assim conseguem transferir petróleo entre navios em alto mar, geralmente perto da Grécia ou de Malta. O petróleo russo, por exemplo, vira cazaque ou turcomeno com um simples carimbo falso. Documentos adulterados, rotas inventadas e pronto. O que era russo agora é de outro país sem deixar rastros. Tapar essas brechas é tão importante quanto criar novas sanções. Afinal, quando quase tudo já foi proibido, o que resta é fechar os caminhos que ainda permitem à Rússia lucrar. A União Europeia ainda tem duas cartas na manga: um embargo total ao gás russo e o confisco dos cerca de 300 bilhões de dólares em reservas do Banco Central Russo congeladas na Europa. Mas há resistência. Hungria e Eslováquia, por exemplo, dependem do gás russo. Já o confisco dos ativos exigiria apoio dos Estados Unidos, algo que os europeus ainda não conseguiram. Enquanto isso, a guerra continua, as sanções seguem sendo dribladas e o mundo assiste. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de compartilhar. Esse tipo de debate é fundamental para que a informação chegue a mais pessoas. Até a próxima, que também se opõe abertamente. E o que dá um tempero especial a toda essa situação? As sanções são renovadas a cada 6 meses, mas só com o consenso unânime dos 27 países membros da União Europeia. Ou seja, a qualquer momento a Hungria, a Eslováquia ou qualquer outro país pode bloquear medidas que ainda nem entraram em vigor, deixando-as apenas no papel. Para contornar essa resistência, desta vez a Comissão Europeia decidiu adotar uma estratégia diferente. Em vez de um pacote de sanções, propôs uma lei que exige apenas maioria qualificada para ser aprovada. Nesta semana, os ministros das Relações Exteriores dos países membros chegaram a um acordo sobre o texto, e agora a palavra final está com o Parlamento Europeu. Se quiserem, é claro. Mas há também um toque de ironia nas medidas contra a Rússia. Entre as restrições está o veto à exportação de vasos sanitários e bidês europeus para o país. Sim, é verdade. Esses produtos não são exatamente uma prioridade para os russos. Em muitas escolas do interior da Rússia, os alunos ainda usam latrinas a céu aberto, então bidês são o menor dos problemas. O que mais chamou a atenção, porém, foi a reação de Putin. O líder do Kremlin, em seu estilo característico, afirmou que o banimento desses produtos seria um golpe duro para a Europa. Segundo ele, eram os europeus que dependiam dos vasos sanitários russos, e não o contrário. A proibição de comprar nossos banheiros vai custar caro a eles, não a nós, declarou, como se a Rússia fosse uma potência exportadora de louças sanitárias. Uma resposta que, no mínimo, revela mais sobre sua desconexão com a realidade do que sobre a eficácia das sanções. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Joe Biden finalmente deu um passo que muitos esperavam há meses. Anunciou sanções contra duas das maiores empresas russas, Lukoil e Rosneft. Segundo fontes do Wall Street Journal, o presidente americano tinha 3 opções sobre a mesa: leve, média e dura. A mais severa previa sanções econômicas massivas e restrições diretas ao círculo íntimo de Putin. A versão intermediária, que foi a escolhida, mira especificamente as empresas de energia e suas subsidiárias. A mais branda, por sua vez, seria apenas um aviso simbólico. A decisão não foi tomada de improviso. Na quarta-feira, 20 de março, Biden reuniu-se com sua equipe econômica e ordenou a preparação das medidas. Quando perguntou aos principais assessores se apoiavam a escolha, tanto o secretário de Estado, Antony Blinken, quanto o secretário de Defesa, Lloyd Austin, concordaram. Mas nem todos no Kremlin reagiram com a mesma serenidade. Putin, em um de seus discursos inflamados, classificou as sanções como um ato de agressão e uma provocação que prejudicaria as relações entre os dois países, relações que, segundo ele, estavam apenas começando a se recuperar. Mais tarde, porém, tentou minimizar o impacto, afirmando que as medidas não terão consequências sérias para a economia russa. Como se a Rússia, uma potência autossuficiente, não se curvasse a pressões externas. O que mais impressiona é a lógica por trás dessa indignação seletiva. Sanções são inaceitáveis porque representam pressão, mas bombardear escolas, hospitais e creches na Ucrânia é, aparentemente, um detalhe irrelevante. Putin quer que a Ucrânia deixe de existir, mas se ofende quando o Ocidente responde com medidas econômicas. A hipocrisia é tão descarada que chega a ser cômica. Enquanto isso, o jogo diplomático segue seu curso. Primeiro surgiram rumores de que a reunião entre Biden e Putin havia sido adiada indefinidamente. Depois, o próprio presidente americano confirmou o cancelamento. A resposta de Putin? Biden precisa de tempo.
Segundo ele, o adiamento se deve à necessidade de o presidente dos Estados Unidos se concentrar em questões internas, uma desculpa tão transparente que nem os mais cínicos conseguem levar a sério. O que Putin realmente quer é ganhar tempo, enquanto seus mísseis continuam caindo sobre cidades ucranianas. Os especialistas concordam, as sanções anunciadas são apenas um tiro de advertência. Primeiro, porque só entrarão em vigor daqui a um mês, tempo suficiente para que Biden mude de ideia. Segundo, porque o presidente americano ainda se recusa a apoiar a confiscação das reservas russas congeladas no Ocidente ou a impor um embargo total ao petróleo russo. E terceiro, porque sua posição sobre o envio de armas à Ucrânia permanece ambígua. Na prática, as medidas contra Lukoil e Rosneft podem até beneficiar os Estados Unidos, já que a redução da oferta russa tende a elevar os preços do petróleo, uma vantagem para o maior produtor mundial. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado: a paciência de Biden parece ter chegado ao limite. Segundo fontes da Casa Branca, o presidente finalmente percebeu que Putin não tem intenção de negociar. As provas estão aí. No mesmo dia em que Biden cancelou a reunião, a Rússia lançou uma nova onda de ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia, atingindo, entre outros alvos, uma creche. Putin gosta de atacar civis, e Biden sabe disso. Para o presidente americano, os ataques só confirmaram que a Rússia não está disposta a ceder. O que vem pela frente? As sanções são um sinal claro, mas ainda insuficiente. A guerra continua, e Putin só vai parar quando sentir que o custo de prosseguir é maior do que o de recuar. O problema é que até agora, o Ocidente tem agido com hesitação, e cada dia de indecisão é um dia a mais de sofrimento para os ucranianos. O debate está aberto. O que você acha? Essas medidas são suficientes, ou é preciso ir além? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este texto. Afinal, a informação só tem poder quando chega a quem precisa. Até a próxima! Mas as rachaduras no relacionamento com Putin já começavam a aparecer publicamente em junho, durante a cúpula da OTAN. Foi ali que Trump chamou de erro estratégico a recusa do ditador russo em encerrar a guerra. No mês seguinte, uma ligação entre os dois durou bem menos que as conversas anteriores, e a cordialidade de outrora simplesmente evaporou. Ainda assim, Trump mantém na manga a carta das sanções contra os gigantes do petróleo russo, apostando que mais cedo ou mais tarde, elas finalmente surtirão efeito. Por trás da fachada de serenidade do Kremlin, porém, os sinais de nervosismo são claros. Na última sexta-feira, o enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, desembarcou nos Estados Unidos para reuniões oficiais com representantes da administração Trump. Segundo fontes, o objetivo seria retomar o diálogo entre as duas nações, um movimento que, convenhamos, só faz sentido se Moscou estiver sentindo a pressão. E não é qualquer um que está à frente dessa missão. Dmitriev, formado em Harvard e Stanford, é um defensor ferrenho do estreitamento das relações econômicas entre Rússia e Estados Unidos. Mas há um detalhe incômodo: ele também figura na lista de sancionados por apoiar a guerra na Ucrânia. Ou seja, o Kremlin está tentando jogar sujo, apostando na vaidade de Trump, que, como todos sabem, adora manchetes elogiosas, especialmente quando são sobre ele. E os elogios não faltaram. Analistas respeitados já classificam as novas sanções como um golpe que Bruxelas jamais teria coragem de dar. Trump está fazendo o que a Europa não conseguiu: estrangular a máquina de guerra russa pela raiz, afirmou um ex-executivo da Lukoil em entrevista. As medidas, se implementadas, podem forçar empresas como Rosneft e Lukoil a venderem ativos na Europa e cortarem o fornecimento de petróleo para o continente, um baque que, segundo especialistas, reduziria em até 50% as exportações russas. Mas há um porém: a maioria dos compradores, como a China, provavelmente continuará importando petróleo russo, mesmo que a preços mais baixos. Após um período inicial de ajustes, os mercados encontrarão formas de contornar as sanções, seja através de empresas de fachada ou rotas alternativas, explica Mo Falachachi, analista da Clare. Enquanto isso, a União Europeia já vem reduzindo sua dependência do gás russo de 45% para apenas 13% nos últimos meses, e prepara um projeto de lei para zerar essa participação até o final do ano. A Rosneft, que já teve seus ativos na Alemanha confiscados, agora enfrenta um destino semelhante. Mas é a Lukoil que preocupa. A maior petrolífera privada da Rússia opera centenas de postos de combustível na Europa, incluindo 200 só na Bélgica e na Holanda, além de refinarias na Romênia, Bulgária e uma participação de 45% em uma planta na Holanda. Ela também abastece países como a Eslováquia, que ainda dependem quase 100% do petróleo russo.
Até agora, a UE resistia a sancionar a Lukoil, mas a pressão de Washington pode mudar esse jogo. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos já avisou: qualquer banco que facilitar transações com empresas russas também será punido. Para a Eslováquia, isso significaria um colapso imediato no abastecimento, como admitiu um funcionário do governo sob condição de anonimato. Se as sanções entrarem em vigor, teremos que parar as importações, confessou. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, já deixou claro que buscará exceções, ou, nas palavras dele, alternativas criativas. E como Trump reagiu a isso? Com um silêncio revelador. Afinal, Orbán é um aliado incômodo. Mesmo sendo um dos maiores críticos da ajuda ocidental à Ucrânia, Trump já o confundiu publicamente com o presidente da Turquia. Na última cúpula, porém, o ex-presidente americano não economizou elogios. Gosto da postura de Orbán. Sei que muitos discordam, mas sou o único que importa. Enquanto isso, uma pergunta fica no ar. Se as sanções são tão eficazes, por que parte da população russa ainda apoia Putin? Um levantamento recente do Fundo de Opinião Pública mostrou que 42% dos russos têm uma visão negativa de Trump, contra 30% que o veem de forma positiva. Há alguns meses, esses números eram quase invertidos. 36% o apoiavam, enquanto 26% o rejeitavam. Ou seja, mesmo com a guerra se arrastando, muitos russos preferem acreditar na narrativa do Kremlin, ou simplesmente não veem alternativa. Mas uma coisa é certa: a cada dia que passa, a pressão sobre Moscou aumenta, e as fissuras no regime se tornam mais visíveis. E você, o que acha dessa estratégia? As sanções são suficientes, ou é preciso ir além? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este texto, afinal, a informação só tem poder quando chega a quem precisa decidir. Até a próxima! Eis aqui a verdade nua e crua. Enquanto o Kremlin insiste em vender a ilusão de uma guerra cirúrgica e necessária, os fatos no terreno contam uma história bem diferente. Cada ataque a usinas elétricas, cada drone lançado contra creches, cada míssil que rasga o céu ucraniano não é apenas uma violação do direito internacional. É um tiro no próprio pé da Rússia. Porque, no fim das contas, quem paga o preço não são os generais em seus bunkers climatizados, mas os cidadãos comuns, aqueles que acordam com o som de sirenes e dormem ao ritmo dos geradores. E não se engane, a resposta ucraniana não é mera retaliação. É uma estratégia calculada, que mira exatamente onde dói, na máquina de guerra russa. Quando mísseis atingem fábricas de munição a 1.700 quilômetros da linha de frente, como no caso do complexo em Chelyabinsk, não é coincidência. É uma mensagem clara: nenhum alvo está fora de alcance. E o mais irônico? Enquanto Putin tenta vender a ideia de uma operação especial controlada, seus próprios aliados ocidentais, aqueles que ainda ousam chamá-lo de parceiro, começam a entender que a única saída é apertar o cerco. Veja só o que aconteceu em Briansk. Uma fábrica química, um alvo aparentemente civil, mas que, segundo fontes ucranianas, produzia componentes para armas químicas. No mesmo dia em que líderes europeus prometiam aumentar a pressão sobre a indústria militar russa, Kiev demonstrou que não precisa de promessas, ela age. E age com precisão. Enquanto Moscou tenta minimizar os danos, chamando explosões de incêndios misteriosos e mortes de acidentes, os satélites e os relatos de moradores não mentem. 12 mortos, dezenas de feridos, famílias destroçadas. E o diretor da fábrica, em vez de lamentar as vidas perdidas, prioriza o cumprimento do contrato estatal. Como se a guerra fosse um jogo de planilhas, onde números importam mais do que pessoas. Mas aqui está a questão que ninguém no Kremlin quer responder. Até quando a população russa vai aceitar que seus filhos, maridos e pais sejam tratados como peças descartáveis em um tabuleiro geopolítico? Porque, no fim das contas, não são apenas as sanções que estão estrangulando a economia russa. É a realidade. A realidade de uma guerra que não pode ser vencida, de uma narrativa que se desfaz a cada novo ataque ucraniano, de um regime que quanto mais tenta se blindar, mais expõe suas fraquezas. E você, espectador, o que faz com essa informação? Fecha os olhos e repete o discurso oficial ou questiona, pesquisa, compartilha? Porque em um mundo onde a verdade é a primeira vítima da guerra, o mínimo que podemos fazer é não deixá-la morrer em silêncio. Aperte o like e inscreva-se e comente. Afinal, a única coisa mais perigosa do que um regime autoritário é uma sociedade que escolhe não enxergar. Até a próxima análise, porque enquanto houver guerra, haverá fatos a serem revelados.